Você já imaginou acordar sem se preocupar com o rímel que não tirou? A Rosana Schneider Beauty Artist trabalha com alongamento de cílios, fio a fio, volume híbrido e volume russo. Deixe seu olhar cada vez mais lindo com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para ficar por dentro de tudo, @flowersro22. Toda mulher precisa da paz que uma sobrancelha traz. A Rosana Schneider Beauty Artist faz as sobrancelhas perfeitas para você, atuando com microblading, micropigmentação e design com rena. Fique cada vez mais poderosa com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para acompanhar mais, @flowersro22. Boa noite a todos. Hoje na quarta uma quarta sexy diferente, com um convidado paulista, né? O João Paulo Oliveira, para quem não conhece, é um homem que está desconstruindo a masculinidade. O que será que é isso, hein? Muitas pessoas já me perguntaram no dia, assim, por Instagram, aqui na TV, o que é isso, Gabriela? Desconstrução da masculinidade. Pois bem, hoje o João, olha, vai nos informar sobre tudo. Bom, assim como nós falamos aqui sobre a desconstrução, quebras de tabus, em questão de mulher, empoderamento, por que não da masculinidade? Né, João? Seja bem-vindo, obrigada pelo convite. E vamos conversar sobre isso um pouquinho, João? Isso aí. Bom, boa noite. Tudo bem? Obrigado aí por terem me convidado para falar sobre isso. No meio de tanto cara legal que tem na internet falando, né? Vocês me convidaram. Obrigado. Um prazer aí poder falar sobre esse assunto que eu gosto de falar, né? Acho que espero um dia não precisar mais falar, né? Mas enquanto precisa, bora falar sobre isso. Bora falar sobre essa desconstrução aí do masculino também. Bom, de São José dos Campos, São Paulo, aqui para Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, uma TV online que abrange muitos municípios do estado. E tomara que a gente consiga, né, acessar todas as pessoas, assim, o máximo possível. E realmente, João, que a gente consiga um dia não precisar mais falar sobre isso, né? João, se apresenta um pouquinho, conta quem é o João Paulo Oliveira. Bom, prazer para todo mundo que não me conhece, eu sou o João Oliveira. Eu sou um paulista, aqui de São José dos Campos. São José dos Campos, para quem não sabe, é uma cidade a 1 hora da capital São Paulo. Bom, sou terapeuta, né? Eu sou pai. Acho legal falar que eu sou pai, porque partiu daí esse processo de desconstrução, né? E hoje eu trabalho na internet com masculinidades, faço esse trabalho na internet e também faço o trabalho terapêutico aí, né, ajudando homens a desconstruir, homens aí que querem viver uma nova masculinidade, né? A gente chama de uma nova masculinidade. Então, hoje é isso que eu faço, venho atendendo homens aí de todos os lugares do Brasil, homens inclusive de alguns lugares aí do mundo, né, que acabam seguindo alguns brasileiros aí que estão por aí afora e querem viver uma masculinidade diferente, né? Porque essa masculinidade que a gente aprendeu tem feito muito mal pra gente. Tem muito homem que tá despertando, entendendo isso, né? E ainda tem muito homem que tá entendendo pra despertar. Então o trabalho tá só no início. Show de bola. Bom, João, como que você começou a tua desconstrução? Como é que isso despertou em você? Em que momento que você sentiu que tinha alguma coisa que precisaria ser trabalhado, ressignificado? Como é que isso aconteceu na tua vida?
Então, na verdade, foi por isso que eu brinco, né, que eu gosto de falar que eu sou pai acima de tudo, porque foi nesse momento, né? Foi a partir desse momento onde eu descobri que eu seria pai. Foi o momento que eu precisei olhar para dentro e entender que pai eu seria, né? Então, primeiro eu quis entender que pai eu seria, para isso eu precisava entender que homem eu era. E aí foi aonde começou o turbilhão de coisas, aí a doideira começou aí. Olha só. Bom, hoje você tem um relacionamento, né? Esse relacionamento, como é que você diria, esse relacionamento amoroso? É dentro dos padrões que a gente chama, que a sociedade é acostumada a ver? Ou é um relacionamento dentro de acordos verbais de forma diferente? Existe algum acordo que vocês tenham feito para que ela, a tua parceira, consiga entender esse teu olhar diferente para as relações? Na verdade, não. Assim, dentro dos padrões da sociedade, eu diria que tem só a questão da monogamia, né? Mas, fora isso, eu acho que, assim, é um relacionamento onde ela também tem uma busca muito grande, né, pelo feminino dela, e a gente consegue ter um relacionamento extremamente saudável, né, sem como eu posso dizer, sem o machismo presente, né? Porque o machismo, ele é presente em muitos relacionamentos. E acaba que no nosso a gente consegue ter aí um grau de comunicação muito grande, que a maioria dos casais não tem. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? Então, eu vejo o nosso relacionamento, na verdade, até meio que sem muitos acordos, né? A gente não precisa ter tantos acordos assim, a gente só precisa ter respeito um com o outro, é o que a gente tem. Eu acho que muita conversa, né? Eu acho que quando tem respeito, tem bastante conversa, eu acho que você não precisa de tantos acordos assim. Então hoje, eu diria que a gente tem um relacionamento, como eu posso dizer, leve. Eu gosto de dizer leve. Eu acho que é a forma mais fácil aí de falar sobre o relacionamento, sobre o nosso relacionamento. Olha, e eu diria que a maioria das pessoas, quando entram num relacionamento, gostariam que o relacionamento fosse um relacionamento leve, que trouxesse paz, tranquilidade, que não fosse um relacionamento tenso, desgastante, estressante, né? Que no final do dia tu pensa assim, ai, tomara que eu não precise ver a pessoa, porque chega num ponto que os relacionamentos chegam assim, né? E quando o relacionamento ele é leve, ele é tranquilo, ele é gostoso de estar ali. Que legal. Exatamente. Eu acho que assim, uma coisa que é importante, né, falar dentro do relacionamento, a gente busca manter a nossa individualidade, né? Eu costumo dizer muito que assim, a maioria dos casais erram quando dois se transformam em um, né? Sim. Quando na verdade dois deveriam se transformar em três, né? Então, assim, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de andar de skate e gosto de surfar. Quando eu vou surfar, eu tô com ela. Então a gente vai pra praia, normal. Mas eu andando de skate, às vezes ela pega e fala, vai dar uma volta, vai dar um rolê. Às vezes eu vou dar um rolê, ela percebe que eu tô tranquilo, que eu tô em paz, que eu tô feliz. Então, assim, eu acho que isso daí é super importante. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, é você conseguir respeitar o outro, respeitar a individualidade do outro. Isso pra mim é o primordial. Perfeito. E quando você fala que o relacionamento é três, é bem isso quando eu faço os atendimentos de coaching, sabe, no casal. Que às vezes as pessoas elas pensam assim, é uma metade que encontra outra metade, que tipo a tampa que encontrou a panela, enfim, esses ditados, né? E na verdade é um inteiro, o outro inteiro, e vão construir um relacionamento que é o terceiro. É exatamente isso. Exatamente. Eu tô aqui na bagunça aqui porque, pronto, agora consegui. Né? Tranquilo. Minha parceira tava falando aqui que eu precisava estar de lado. E aí até eu acertar esse de lado agora. Olha só, ela cuida até dos detalhes. Que legal. Não,
Ela que olhou, ela olhou aqui no vídeo e falou, ela que tá na minha frente aqui mostrando, falando, não, o vídeo tem que tá de lado, tá de frente e tal. Diz pra ela dar um oi aí pro pessoal. Obrigado, Momô. Obrigado. Ela falou pra você dar um oi aqui pro pessoal, ó. Vem aqui, Mo, dar um oi pro Entra pessoal aí, aqui, ó. diz só um oizinho aí pro pessoal que tá assistindo. Minha gaúcha. Parceira, prazer. Eu com fone ouvindo vocês. Ela é parceira Fazendo os mesmo. bastidores. Ela Que é. legal. Isso aí, companheirismo, que top. Pô, agora tá no tripé, tá bonitinho aqui, tá mais fácil, porque antes tava bagunça. Show de bola. João, para as Diga. pessoas que viram nossas publicações sobre a desconstrução da masculinidade, o que você diria? O que é essa desconstrução dessa masculinidade? Porque é muito abrangente. Eu acho que as pessoas elas não conseguem ter um entendimento tão simples, né? Exatamente. Quando a gente fala em desconstrução, é uma desconstrução mesmo. É imaginar uma casa velha, uma casa que não tá mais te fazendo bem, cheia de mofo, cheia de rachadura, botar aquilo no chão e levantar de novo. Então é realmente olhar para essa masculinidade muito louca que a gente aprendeu e mudar, sabe? É olhar para todos os atos que a gente tem hoje como certo, como legal, e rever se realmente são legais e refazer, sabe, toda essa nossa ideia do que é ser homem, né? Porque a gente cresce com uma ideia absurdamente errada do que é masculinidade, do que é ser homem, né? Do que eu preciso para ser homem. Então, é você realmente olhar para dentro, sem ego, sem vaidade, sabe? Ser vulnerável mesmo e falar, bom, vamos lá, vamos mudar. E não é fácil, é um processo super difícil, né? Mas a gente que tá nessa caminhada, e os homens que eu atendo, e os homens das rodas, quando a gente faz, enfim, percebem que por mais que não seja fácil, é extremamente gratificante estar nesse caminho, né? Então, desconstruir é isso, é pegar toda aquela masculinidade que você aprendeu até hoje e começar a olhar passo a passo o que você aprendeu, né? E o que você precisa reaprender. Perfeito. Eu acho que seria mais ou menos que nem você falou que quando você ia ser pai, você parou para refletir. E eu acho que os homens deveriam pensar assim, que tipo de homem eles gostariam que a sua filha tivesse ao lado? Será que esse homem é o que você é? Porque você não pode cobrar que a tua filha tenha um parceiro bacana se você não foi bacana ou não é um homem exemplar, né? Então, o que seria, como que é ser um homem bacana? Que era uma das perguntas, né, das minhas seguidoras. Então, acho que assim, né, é uma frase, né, essa questão de você gostaria que a sua filha estivesse com um homem como você, é uma frase que a gente acaba usando com os homens, mas a gente não deveria usar, né, por quê? Porque nós homens, a gente não deveria pensar que a minha filha um dia vai ter ou vai se relacionar com outro homem. A gente deveria pensar que simplesmente qualquer mulher vai se relacionar com outro homem. A gente tem que partir daí, né? Então, às vezes, é necessário. Os caras, às vezes, ficam bravos comigo. Eu caguei também pra isso, porque eu falo que nós, homens, às vezes, precisa desenhar, porque a gente, às vezes, é meio burro, sabe? Ou a gente se faz de burro. Essa é a verdade. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não precisa pegar e falar, imagina se fosse a sua mãe, imagina se fosse sua filha, mas a gente não tem que imaginar ninguém, a gente tem que imaginar uma outra pessoa, né? Perfeito. Então eu acho que assim, isso daí já é o principal, né? Quando você olha para isso, quando você começa a entender, né, que você não, enfim, que você não precisa imaginar ninguém, eu acho que a partir daí começou a desconstrução. Tá? Porque você querer mudar só porque a tua filha... Eu não quis mudar por causa da minha filha, né? Eu não quis mudar olhando e falando, com quem a minha filha vai se relacionar, até porque eu não sei com quem minha filha vai se relacionar. Pode ser que minha filha cresça e queira se relacionar com mulher. Então, assim,
Imagina, eu vou lá, vou fazer todo um trabalho, porque minha filha não pode se relacionar com um cara como eu, aí chega daqui 10, 15 anos, ela quer se relacionar com uma mulher. Não faz sentido, né? É verdade. Sim. Bom. Então, na verdade, desculpa, aí ser um cara bacana. Sim. Cara, eu acho que... eu acho que ser um cara bacana, é difícil falar, porque as pessoas me colocam como um cara bacana, mas se vocês conversarem com a minha namorada, eu faço cagada pra caramba também. Então não é que eu sou um cara bacana, né? Eu acho que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que sabe, respeita o espaço dela e de todas as mulheres e que compra as tretas que os homens acham que eu não deveria comprar, porque eu sou branco, hétero, de classe média, sabe, homem, né? Então assim, eu tô no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Eu acho que assim, mas não é porque eu sou um cara branco que eu não vou comprar, né, a treta do preto, não é porque eu sou hétero que eu não vou comprar da comunidade LGBTQI+, não é porque eu sou homem que eu não vou comprar das mulheres. Eu acho que ser um cara bacana é comprar as tretas que são desiguais, do que é desigual. Eu acho que se você começar por aí, você já tá sendo um cara bacana. Agora, se os caras querem algo mais simples, primeiro olhem para a própria masculinidade e tentem mudar. E o segundo é simples, se você vê um cara sendo escroto, cobra o cara. Você já começou a ser um cara bacana aí, sabe? Não se omite. Eu acho que isso daí é o principal, né? Eu falo muito que quando um cara tá falando que tá na desconstrução, mas no meio da galera dele, todo mundo é machista e ele não fala nada, ele também é machista. Não adianta querer ser desconstruído no meio de mulher, na internet, fazendo post bonito, e aí chega na hora que tem que mostrar o que é, não falar nada. Então, quer ser um cara bacana, começa a mudar a postura e cobrar mudança de postura. Acho que isso daí é o principal. Show de bola. Bom, aí nós temos uma pergunta das seguidoras que foi bem, até deu muita polêmica no Instagram, que quando eu publiquei, compartilhei as perguntas, que alguns homens vinham me perguntar, alguns se identificando, uns já com um olhar tipo, mas homem, aceitar o vibrador, o aliado ou o concorrente do parceiro na relação? Aliado, eu acho. Eu acho como aliado, assim, total. Primeiro porque eu não sou uma máquina e eu não vou aguentar ter ereção todo dia. Então, se um dia eu não aguentar e minha parceira quiser, ou eu tento, né, conseguir. Se eu não conseguir, ela vai pegar o vibrador e vai fazer. Até porque todo homem que reclama do vibrador vai pro banheiro e bate punheta. Então, tem dias que ainda não tem, é hipocrisia, né? É igual aquele meme, enfim, a hipocrisia, né? Então, assim, se o vibrador fosse masculino, fosse um aparatozinho, um brinquedinho masculino, todo homem teria e não ia reclamar. Então, a gente precisa parar, né? O vibrador é parceiro. Eu e a minha parceira, a gente já se relacionou com o vibrador, brincando. Exato. Ali, acho bem legal, entendeu? Então, assim, é super parceiro. E desculpa também falar, né? O cara que tem medo do vibrador parou já, né? Por favor, né? Tem insegurança, né? Pelo amor de Deus, né? Se o cara não consegue concorrer com o vibrador, começa o jogo de novo, vai entender o que você tá fazendo ali, porque alguma coisa tá errada. Porque assim, eu vejo o vibrador como você pode usar na preliminar, brincando com a parceira. Tu pode usar junto na relação. Tu pode... nossa, tem N utilidades. E eu acho que o homem ainda não tem que pensar como concorrente, porque eu nunca vi na minha vida, e nem nenhuma notícia, de que a mulher se separou para ficar com vibrador. Sabe? Então não é um concorrente. Exatamente. E outra, o número de homens, por exemplo, que são viciados em pornô desde pequeno, né? E os caras se masturbam e assim, querendo ou não, nós homens, a gente não aprendeu a sentir prazer. Eu tava esses dias refletindo, e eu acho que a pornografia, a sexualidade em si, ela foi muito mais prejudicial pro homem do que para as mulheres, tá? Por mais que, depois eu até falo sobre isso, mas por mais que
tá? Por mais que a maioria dos homens não se preocupem com as mulheres, por mais que o homem goze em todas as relações, eu acho que o homem é o maior prejudicado da pornografia. E daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas a pornografia, um dos fatores prejudiciais da pornografia é a ejaculação precoce, né? Então uma coisa que eu falo é, cara, se a sua mina tem um vibrador, você sabe que você tem uma ejaculação precoce, que você não aguenta, cara, brinca bastante antes. Eu costumo dizer pros caras, cara, brinca bastante, chupa, beija, brinca com o vibrador dela, dá uns cutucos lá e volta e beija mais e tal. Porque se você der eu penso o seguinte, né, e conversando até com a minha parceira, a gente conversa sobre tudo. Se você conseguir fazer com que a sua parceira se satisfaça nas preliminares ali, ou eu também não gosto muito desses nomes preliminares, mas se ela se satisfaça antes da penetração, meu camarada, se você tem ejaculação precoce e depois na penetração for 1-2 minutos, tá tudo legal, vai ser só uma cerejinha do bolo ali. Agora, o cara não aguenta porra nenhuma, sabe que não aguenta, né? Porque não aguentar não é um problema, na verdade é um problema que deveria ter sido buscado ajuda, né? O homem deveria buscar ajuda, mas ok, você não aguenta, e aí você pegar ali o ato sexual e só pensar em você, sabendo que você não aguenta, aí é muita sacanagem. Então, pô, pega o vibrador, vai brincar, vai beijar, vai chupar, vai... Utiliza ele como parceiro que vai ser muito melhor. Não, e sem falar que o homem, ele se masturba e é saudável. Qualquer médico indica por questão até de saúde, é saudável. E Sim. por que não a mulher? E a mulher não usar um acessório como um vibrador? Porque a mulher que se masturba e usa o vibrador ou não, e realmente ela é segura de si, ela sabe se dar prazer, e na hora da relação ela não vai esperar que o parceiro dê prazer. E sim, ambos vão sentir prazer juntos, né? Exatamente, exatamente. Masturbação até pra mulher vai muito além só de prazer, né? A gente tá falando de assoalho pélvico, a gente tá falando de outras situações, né, uma zona muscular, né, que precisa ser trabalhada, enfim. Então, eu acho que a principal coisa é a informação. E quando a gente se informa do para que é bom, do porquê que... O próprio homem não sabe por que se masturba. O homem acha que se masturba só porque tem que masturbar pra ser macho. Eu sou macho, bato punheta, uhul. Mas, né, vai muito além. Então, exatamente isso. Todo mundo tem que bater punheta, todo mundo tem que masturbar, e é isso. É isso aí. Bom, você falou ali um assunto que eu achei bem interessante, que é quando o homem e a mulher, eles estão se relacionando e o homem, ele é mais prejudicado com a pornografia, com o assunto da pornografia. E realmente, o que eu penso, né? Eu que trabalho com o Tantra também. A pornografia, ela veio e de uma forma em que o homem, ele acaba não sentindo aquela pessoa que está ali para ele. E acaba vivendo uma sexualidade imaginária daquilo que ele trouxe da pornografia da adolescência e muitas vezes não se entregando ali para aquela pessoa que está ali e sentindo de fato quem está ali para ele. E a mulher já não. E realmente ela vem com aquela estrutura do príncipe encantado, das histórias de contos de fadas, enfim, que o homem é aquele ali. E ela realmente sente muito mais que o homem, a situação real. Não fica viajando e fantasiando, né? Então, o que eu acho? Eu acho que o homem não sente nem ele mesmo. É por isso que eu falo que o homem é o maior prejudicado. Por que eu falo isso? Mulher, por exemplo. Mulher vai lá, tem um parceiro bosta, né? Um parceiro que, pô, não tá nem aí, que não ajuda, que só atrapalha, né? Não é papel do homem fazer a mulher gozar. É papel de ambos estarem juntos e se gozar legal, né? Eu acho que primeiro também tem isso. Não é papel de nenhum nem de outro. É papel da hora ali. Tem horas que vai, tem horas que não vai. Eu vou deixar isso claro, porque depois falam que, ele falou... Não. Que já vieram me falar que eu acho que é papel do homem. Não, não é meu papel, mas eu participo, né? Então vamos nos empenhar. Só que a mulher, a hora que vocês se masturbam, vocês sentem prazer. A gente não. O gozar pro homem é igual na masturbação e no sexo. É igual. Gozei. Gozei. A mulher, enquanto se masturba, toca seio, toca coxa, toca barriga, toca, né?
O homem só toca o pau. Acabou. Acabou. Ele não se conhece, é um único movimento e acabou. Masturbação do homem não dura mais que 2 minutos. A hora que o homem vai ver o pornô, por exemplo, a hora que ele começa a se masturbar, ele já tá ereto. Ele não precisa começar a se masturbar pra ficar duro, não. Então eu falo que prejudica muito mais o homem. Por quê? Porque o homem, tem homem que nunca sentiu prazer, já gozou. Gozou muito. Mas prazer o homem não sabe o que é. Então é difícil o homem dar prazer se ele não sabe nem sentir prazer, não sabe nem o que é prazer. Você pergunta, você fala para um homem, eu, por exemplo, o meu ânus, por exemplo, é uma zona erógena para mim, entendeu? Para minha parceira. E isso não quer dizer que eu sou gay, ou que eu não sou gay, ou que eu sou... Isso é uma zona do meu corpo e que eu aprendi a utilizar a meu favor. Assim como a dobra do meu braço, assim como a parte de trás da minha perna, assim como um pescoço. Então tem homem que nunca, sei lá, que nunca teve o... Eu falo que as dobras são as melhores, né? As dobrinhas do braço, dobrinha do cotovelo, dobrinha de trás da perna. Nunca foi tocado e nunca vai tocar. Então ali é o prazer verdadeiro, né? Então é por isso que eu falo que o homem, ele é muito prejudicado. E esse tipo de homem, ele nunca vai dar prazer para uma mulher. Não adianta, não vai. Porque fica mecânico, porque ele né, nem sabe João? sentir. Exato. Ele não sabe sentir. O homem da pornografia, ele busca performance. Ele busca o que ele viu no filme. Ele busca ficar ali sem gozar 1 hora. E aí... É aquela coisa que eu acho que todo mundo já viu. O homem tá transando pensando nos boletos para não gozar. Isso acontece mesmo, é verdade. O homem sai dali. Quantas vezes eu já... Porque eu falo isso, mas minha desconstrução vem de uns 5 anos. Antes disso, eu era o mesmo cara escroto que a maioria. Eu também era. Nossa, quantas vezes eu tava lá, começava a pensar em outra coisa pra não gozar, sabe? Segurar. Assim, exato. Sendo que se eu tivesse soltado e tivesse durado 1/3 daquilo com intensidade, talvez teria sido muito melhor para mim e para a parceira. Então, eu falo que a sexualidade do homem, ela é muito atrapalhada e, enfim, né? Muito atrapalhada mesmo. É que eu acho que os homens, João, em geral, não vamos falar 100%, né? Mas a grande maioria, eles acham que o tempo de duração, as posições, quanto mais posições diferentes tu fizer durante uma relação, quanto mais malabarismos você fizer, melhor você é na cama. Exato. E na verdade, às vezes uma relação ali que não dura tanto tempo, mas que ambos conseguiram ter um orgasmo legal, uma sintonia legal, e como tu falou, se permitir sentir zonas erógenas, porque sim, até uma das perguntas era se o homem que sente prazer anal, ele é homoafetivo. E não, muitas vezes ele é tão mal interpretado e com vergonha de falar isso para a parceira, com medo do que ela vai pensar. E na verdade é uma zona que sim, é muito erógena e o homem tem que se permitir tocar. Pode ser que não goste, mas pode gostar e descobrir que é uma zona super prazerosa. Exatamente. Eu acho que é importante dizer para a maioria dos homens, e até para algumas mulheres, né? Porque o machismo tá aí, ele acompanha homens e mulheres, transforma homens machistas, mas tem muita mulher que segue um padrão machista também por criação, então é importante dizer isso. Importante dizer que o sexo não é penetração, né? Porque tem muita gente que acha que sexo sem penetração não é sexo. Eu queria entender o que é, né? Sei lá, não sei bem o que essas pessoas definiriam, mas quantas vezes eu já tive relações incríveis sem nenhuma penetração, sabe? Só com oral, ou às vezes até sem oral, naquela coisa da pegação, enfim. Então a gente precisa desmistificar primeiro que sexo é penetração, né? E desmistificar essa coisa de que eu tô aqui falando anos, eu tento às vezes falar difícil, mas eu não consigo, tá? Eu falo cu mesmo, que é o português claro do mundo, tá? Então o povo tem que desmistificar um pouco que cu é coisa de gay, que é coisa de viado, que é coisa de homo, que é coisa... Cara, cu é teu, o cu é teu, acabou, você faz com ele o que você quer, né? Enquanto o homem achar que é opção sexual, que a sua orientação, que a sua opção vai ser definida a partir do seu cu, você tá na merda, né?
Porque eu falo, o cara pode pegar nunca ter dado o cu, mas ter uma puta atração por homem e não querer mulher. Ali definiu. Então, assim, gente, é explorar o corpo. Eu explorei o meu, acho da hora. Costumo dizer que uma lambida no cu é um caminho sem volta. Primeira vez que você toma uma, você fala, eita, que isso aqui é bom. Deixa eu voltar pra isso. Pior é que é. E digo mais, os homens, quando eles se permitem, a grande maioria realmente gosta. Porque Sim. a inervação do pênis, ela irradia Exato. pro ânus. Então não Exato. é a questão de o cu ser algo assim, tipo, nossa, é porque realmente existe inervação prazerosa, existe zonas ali que realmente dão prazer. Exato, eu acho que é importante isso, né? Porque tem homens que acham que a gente tá militando para que homens deem o cu. Né? Eu acho que isso é importante falar. Né? Quando na verdade é mais uma vez informação, né? Os terminais nervosos do ânus são pelo menos 4 vezes maiores do que o pênis, do que a cabeça do menino ali, né? Claro. E aí eu acho que isso daí é importante da gente conseguir entender. Tanto é que o ponto P do homem, né, que seria o ponto G da mulher, ele é na próstata. Muitos têm medo de fazer exame de próstata, mas quando vão, muitas vezes sentem prazer. Exato, tem medo de gostar, né? Então, verdade. Os caras não tem medo de fazer, tem medo de gostar. E assim, é legal dos caras entenderem que você não precisa tomar a dedada lá no fundo, tá? Até porque, assim como a mulher, né, é aqui, é no comecinho, é no anzolzinho ali, né? Então, assim, é uma questão da gente se permitir, né? Eu acho que, assim, infelizmente, muita gente vai passar por essa vida sem sentir prazer. Infelizmente, na maioria, vai meio a contraponto do que eu digo. Infelizmente, na maioria das pessoas são mulheres, porque tem mulher que não a maioria das mulheres não chegam no orgasmo, e é triste. Pelo menos 30, acho que é 30% das mulheres vão morrer sem ter um orgasmo, o que é triste, né? Então, assim, não sei, eu acho que a gente tem um corpo tão perfeito, com tantas áreas bacanas pra gente poder tocar e curtir, e você passar por essa vida sem sentir prazer por causa de preconceito bobo. Então, enfim, né, é triste. E falando sobre a porcentagem de mulheres ou homens que realmente não sentem prazer, o se permitir tocar, né? Que nem como você que trabalha com energia, eu trabalho com energia, é uma das formas das pessoas se permitirem, porque eu acho que a energia sexual é algo que pode sim ser desenvolvido, ser despertado, ser trabalhado, e a pessoa sim consegue liberar, se soltar e ter uma outra visão, um outro olhar sobre a sexualidade, né? Até eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a energia sexual. Então, né, é bacana a gente, quando eu trabalho com isso, você que trabalha com isso, a gente usa muito o termo autoconhecimento, né? Sim. E é legal as pessoas saberem, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente realmente está falando de uma... É holístico mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala terapia holística, tem muita gente que não sabe nem o que é holístico. Gente, o holístico é simples, a gente olha para todas as áreas. O holístico olhou para tudo. Falou holístico, tá olhando para tudo. E o autoconhecimento é isso, né? Quando você trabalha o autoconhecimento, quando você energeticamente começa a se trabalhar, você começa a olhar para todas as áreas do seu corpo. E a hora que você percebe o tanto de energia você precisa, o tanto de energia do outro que você canaliza, que dentro de uma relação sexual as coisas mudam, né? Então, assim, trabalhar essa energia pro homem é fundamental, tá? Para que ele consiga desenvolver uma troca de verdade. Foi só a partir do momento que eu comecei a entender que troca era aquela, o que era realmente o sexo, que eu comecei a realmente fazer sexo, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de dizer é sobre a importância do ato sexual, tá?
E assim, eu não sou nenhum puritano, não, né? A minha parceira tá aqui, ela sabe do meu histórico bagunceiro. Hoje eu tô tranquilo com ela, super feliz e apaixonado, mas eu tive uma época que eu não me preocupava com isso. E a partir do momento que eu entendi a importância do ato, as coisas mudaram. E a hora que eu parei de usar o meu corpo por usar com qualquer pessoa, com qualquer energia, as coisas elas mudaram para mim. E uma coisa que eu gosto muito de falar, para quem fala que não tem nada a ver, eu gosto de falar muito que assim, que a única vez que a gente tá dentro de uma pessoa fora do sexo é quando você tá na barriga da tua mãe. Então olha a importância de você estar dentro de uma outra pessoa, né? Então, assim, quando as pessoas trabalham o autoconhecimento, trabalham essa parte energética, espiritual, e quando eu falo espiritual, eu não tô falando de religião, tá? Sim. Acho que é importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala espiritual, é do seu espírito, não tem nada a ver com religião A ou B. Quando você trabalha essas áreas, você desenvolve a sua sexualidade de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila, e as relações, elas são extremamente diferentes, né? Acho que quem está assistindo, você que trabalha com isso, né? Certamente você não nasceu trabalhando com isso, então você teve que fazer uma transição, você entende a diferença do que eu tô falando, né? É uma transformação, né? A gente se transforma. Exatamente. E o que você fala, eu vou complementar dizendo que, por exemplo, o Tantra e o holístico, ele realmente, todo o corpo, o meu corpo, qualquer corpo, tem um espírito. Ou como a pessoa quiser chamar. Alma, vida, o que quiser. Mas existe algo além do corpo. E é isso que é trabalhado com a energia. É você trabalhar a carne, a pele, com o interior, com a alma, com o espírito, com a vida, enfim. É um olhar geral para o ser humano. E aí é que entra a terapia holística. Então, aromaterapia, fitoterapia, tantra, reiki, tudo, né? E esse olhar energético te desperta todos os chakras. E esses chakras começam, então, a desenvolver e a trabalhar de uma forma diferente. E principalmente sexual, né? Que é o chakra raiz, que é onde a gente gera uma vida e que seja homem ou mulher, porque ambos geram uma vida. E quando você fala ali que a única forma de estar dentro de um corpo, que o homem é o único que consegue realmente entrar na mulher. E quando o homem ele ejacula dentro da mulher, o que acontece? Ele transfere toda a energia dele para dentro da mulher. E aí a mulher e o homem se conectam energeticamente. E aí que nós chegamos no ponto em que todo mundo na vida, seja comportada ou não, já andou com várias pessoas na vida. E muitas vezes a gente não pensa, quando vai se entregar, na energia daquela pessoa, ou como tu tá se entregando, que tipo de relação é aquela ali, se realmente vai agregar energeticamente para ti, né? E pode parecer bobeira, mas quem estiver ouvindo aí, se achar que é bobeira, faz uma retrospectiva na tua vida e tenta lembrar do pós-sexo com algumas pessoas. Como com algumas pessoas pode ter sido algo muito mais satisfatório, e como outras pessoas você até já termina o sexo falando, nossa, que merda que eu fiz, não devia ter feito, sabe? Então é isso, é esse ponto que você falou, né? O sexo, ele gera uma vida, ele é uma parada, caraca, uma parada extremamente mais complexa do que eu vou lá só sentir prazer. Não, você também tem que sentir prazer. Mas o ideal é a gente ter essa consciência, né? Eu acho que de tudo que você falou, eu colocaria a palavra conexão. Sabe, a gente tem que estar conectado, corpo, mente, espírito. E a partir do momento que a gente busca esse autoconhecimento e a gente está conectado, as coisas elas fluem melhor. É lógico, vai ter problema? Pra cacete ainda. Nossa senhora. Mas você consegue lidar melhor com os problemas, você consegue entender de uma outra forma, para de se vitimizar um pouco, né? Você consegue entender, costumo dizer que a gente começa a olhar o copo meio cheio, que a gente costuma só olhar meio vazio e reclamar, né? Então eu, não só por ser terapeuta, né? Hoje eu utilizo ferramentas, Theta Healing, por exemplo, eu venho atendendo gente do mundo inteiro, tá super bacana, aparece gente
Ah, vem de, sei lá, de que país, vem Portugal, vem Holanda, vem qualquer lugar, pelo Instagram. Eu acho incrível isso, entender que tá chegando longe, mas assim, eu uso ferramentas que me ajudaram no meu processo de desconstrução. Então, se eu uso Reiki, é porque me ajudou. Eu uso barras de Axis porque me ajudou. Eu uso Theta Healing porque me ajudou. E realmente a gente precisa se cuidar. Não precisam ser essas 3 terapias, pode ser essas 3 ferramentas, pode ser qualquer uma. Mas, gente, a importância de você buscar uma ajuda, buscar autoconhecimento é gigantesca, né? Não tem o que dizer. Né? É lógico que eu tô aqui falando do meu trabalho, mas... Eu acho que todo terapeuta holístico, todo mundo que trabalha dentro dessa área, trabalha porque funcionou pra gente. Então, como Exato. eu, quando busquei o conhecimento, me aprofundei dentro dessa área e vi que me transformei, me desconstruí, Sim. olhei de outra forma a relação sexual e a relação amorosa, comecei a perceber que existia outra forma e pensei, não, vou ter que ajudar as pessoas porque elas também precisam disso. É até uma coisa que a gente passa, né, que é super complicado, porque você começa a querer estudar e trabalhar muito por propósito, né, porque ninguém cresce e é incentivado pelo pai, pela mãe ou pela sociedade a ser terapeuta holístico, tá? Uhum. Terapeuta holístico, na maioria das vezes, é visto como um hippie, como um, né, então assim... E aí a gente já tem aquela coisa do meu Deus, é propósito, como é que eu vou cobrar por isso? A gente passa por um momento super difícil, né, nessa transição, que é entender que aquilo é um trabalho, né? Mas é exatamente o que você falou. Pelo menos 90% das pessoas que eu conheço que são terapeutas começaram a trabalhar o autoconhecimento e dali querer levar para outras pessoas. Então, se alguém pergunta para mim às vezes, mas como é que faz para ser um cara legal? Cara, se cuida. É exatamente. Tu se busca. É isso, né? aí. É exatamente assim. João, uma das perguntas que mandaram para mim e que eu achei super legal, porque assim, todo mundo quer saber sobre a desconstrução da masculinidade, mas o que a mulher, aquela que, eu realmente apoio a desconstrução do meu parceiro, acho que é super legal ele estar percebendo que tem algumas coisas que ele quer mudar dentro dele, que para ele é importante, mas como que ela pode ajudar nessa desconstrução, nessa mudança do parceiro? Olha, assim, é muito difícil falar sobre isso, porque primeiro, as mulheres são extremamente importantes para a desconstrução do homem. Eu acho que assim, a maioria dos homens que eu conheço foram incentivados por mulheres, tá, a procurar, né, foram incentivados pelo amor ou pela dor, né, ou foram homens que realmente ouviam essas mulheres e buscaram, ou foram homens que em algum momento foram colocados ali em xeque, ou você vai ou acabou, né? Então, assim, a importância das mulheres na desconstrução, ela é imensa, imensa. Porém, mulher também não é centro de reabilitação, né? Então, assim, eu acho que o papel da mulher é insistir enquanto ela acha que vale a pena, tá? Porque se eu falo aqui que a mulher tem que insistir e ter paciência, vai dar a impressão de que ela vai ficar lá se lascando com o cara, mas tendo que persistir porque é só assim. Não é isso. Mas se você acha que vale a pena, que aquele seu parceiro, que aquele seu amigo, teu pai, teu irmão, enfim, aquele homem, ele vale a pena insistir, insista, tá? Por quê? Porque quantas vezes eu ouvi falar sobre precisar de ajuda e eu não falei nada, ou eu falei, você tá louca, não tem nada a ver, mas por dentro eu tava refletindo sobre aquilo. Por dentro a gente tá ouvindo, a gente tá refletindo, a gente tá se questionando se realmente aquilo é necessário. Então, assim, as mulheres, elas vão ajudar incentivando. Mas uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte, quanto mais você forçar, é pior, tá? Então, sendo bem efetivo na dica, se a mulher ficar, você tem que ir, você precisa ir, vai lá, tem que ir, o cara não vai. O cara não vai. Tá?
Mas se você utilizar aquela psicologia do, nossa, meu, seria tão legal fazer isso, meu, olha, quanto cara legal fazendo, você viu que não sei quem mudou, não sei quem era assim e não é mais, você já viu isso aqui? Olha esse livro, pô, vê esse vídeo, olha que vídeo legal, e tem muito material, sabe? Então eu acho que assim, falando sem cobrar, mas querendo mostrar que algumas mudanças podem ser muito legais, né? Eu acho que é dessa forma. Eu costumo dizer, marca os caras nas páginas, sabe? De masculinidade, marca os caras quando você vê um vídeo legal, recebeu um documentário, recebeu uma notícia, manda pros caras, sabe? Eles vão ver. E quando o homem não gosta de ser manipulado, digamos assim, não gosta de ser cobrado, né? O homem gosta de cobrar, mas não gosta de ser cobrado. Então, quando é cobrado, não vai. Mas se você conseguir inserir no dia a dia, sem cobrança, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil do cara ouvir, do cara entender. E se não der também, fala tchau e procura outro cara. Porque eu acredito, como tu falou assim, quando tu marca a pessoa num vídeo ou numa publicação ou manda algum vídeo, se o cara realmente quer ter alguma mudança, ele vai se interessar em procurar algo nesse sentido. E infelizmente, se ele não tiver afim, ele não vai nem ver o vídeo, vai ver que não dá nada a ver comigo e pronto. E a mulher fez o papel dela. Ela apresentou. O que eu percebo é que assim, os caras veem, mesmo que eles não querem a mudança, eles veem o que é. No meu Instagram, por exemplo, a interação é 90% de mulheres. Pelo menos. E dos homens que interagem, 80% dos caras que interagem são gays. Na grande maioria. Sabe? Mas quando a gente coloca um story, a gente vê os homens ali, héteros, machões, eles visualizaram. Então, assim, existe aquela resistência ainda, né? Existe uma resistência, mas aos pouquinhos eles escutam, sabe? E assim, é o que eu falo, ou é no amor ou é na dor. Quantos homens chegam nas rodas que eu faço, agora eu não tô fazendo por causa da pandemia, mas quantos homens não chegavam nas rodas que eu fazia e, porque meu casamento já tá assim e minha mulher mandou eu ir. A gente percebe que a hora que ele percebeu ali que o calo apertou pra ele foi buscar. E depois os caras voltam, eles percebem como foi bom, né? E eles acabam percebendo que trabalhar masculinidade não é uma seita. Você não tem que deixar de jogar bola, tomar cerveja, fazer as coisas que você acha legal. É só você deixar de ser tonto, né? Então, quando você homem, vai atrás e percebe que desconstruir é bem diferente daquilo que você imaginou, fica muito mais fácil. Eu acho que os homens, principalmente, eles entendem que a desconstrução masculina é deixar de ser homem. E, na verdade, nada tem a ver com isso, né? Exato. Exatamente. Eles acham que desconstrução é deixar de você ser masculino, né? O que é bizarro, assim, é você deixar de fazer as coisas que você fazia. Eu, por exemplo, cara, eu às vezes eu pinto a unha, eu acho legal pintar unha, às vezes eu pinto a unha, acho super bacana. Eu uso kilt, que é aquela saia escocesa, eu acho super legal também, sabe? Ao mesmo tempo, continuo andando de skate, continuo pegando onda. A minha opção, minha orientação, hoje ela é heterossexual. Eu falo que eu não sou heterossexual, eu falo que eu estou heterossexual. Eu acho que a gente pode mudar no decorrer da vida. De repente, amanhã eu posso me interessar por um cara, ou não. Enfim. Então, assim, mas eu continuo, sabe? Eu posso continuar batendo minha bola, tomando minha cerveja. Você pode continuar saindo, ficando com pessoas, ficando com mulheres, ficando... algumas atitudes suas vão mudar. Na verdade, a forma de ver as coisas é que vai mudar, né? Então, assim, realmente é isso. Falta informação, entender o que é desconstruir. Se todos os homens entendessem o que é, do que a gente está falando realmente, buscariam. Mas, né? Existe ainda, infelizmente, existem grupos, né, que trabalham para que o homem continue sendo o macho alfa, continue sendo o provedor, continue sendo o machão. Enfim,
né? Que bom que eles estão fazendo isso, porque eu preciso de pessoas para cuidar na minha terapia, né? Então, bom para mim. Eu vou atender eles daqui a um tempo. João, e eu diria até, João, que assim, se o homem ele fosse pesquisar o que é a desconstrução da masculinidade, procurasse vídeos sobre isso, ele veria que assim como as mulheres foram quebrando tabus da situação de ela sim também poder sentir prazer, poder sim gemer, poder sim se masturbar, poder sim, enfim, na área da sexualidade ela se empoderar, ela sim chegar no momento e dizer, não, hoje eu não quero, não tô afim, e o homem respeitar. Assim como ela mudar alguns comportamentos, o homem também, a desconstrução é também ele mudar alguns comportamentos, não é ele deixar de ser homem. A mulher continua sendo mulher, porém alguns comportamentos mudaram. E também não vamos defender aquelas mulheres que acham que daí o empoderamento é ela ser mais que o homem e o homem tem que baixar a guarda e ter que obedecer. Não é isso. Então eu acho que é o equilíbrio. Ambos estarem em equilíbrio, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, você falou uma coisa que é muito legal, né? Você vê muito homem falando de feminismo, mas utilizando aquela coisa mais feminista, né? Mais radical, né? E assim, e chega a ser ignorante isso, porque a gente sabe que existe um grupo radical mesmo de mulheres que odeia homem, que isso e aquilo, mas ok, né? Ok, vai existir sempre, né? Então a gente não pode pegar esse grupo radical e colocar esse grupo radical como motivo de eu não querer mudar. Porque o grupo que não é radical, que luta por né, que é um feminismo saudável, ele é muito maior. Então, eu falo que é só uma resistência mesmo, porque, como eu falei no começo, nós homens, a gente está num lugar de destaque, de privilégio muito grande. Sim. E você brigar pelo feminismo, você tentar combater o machismo apoiando o feminismo sendo homem, querendo ou não, colocar os seus privilégios à prova. É dividir os seus privilégios, né? Eu quero dividir os meus privilégios, eu não quero ter sozinho os privilégios. E para muito homem, perder esses privilégios ou ter que dividir esses privilégios é algo absurdo, né? Porque enquanto nas empresas, enquanto na sociedade ser homem te der prioridade em muitas coisas, por que eu vou querer dar prioridade para outras pessoas também? Se enquanto eu, na maioria das empresas, sendo homem, né, tenho a possibilidade de chegar mais alto, mais rápido, por que eu vou dar a mesma oportunidade para as mulheres? Por que eu vou dar a mesma oportunidade para trans? Por que eu vou dar a mesma oportunidade para preto? Não, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho de privilégio, tranquilo, não vou mudar, não vou brigar, porque eu tô bem, e caguei, foda-se os outros. Então, a gente precisa realmente entender, né, o que é cada movimento e o porquê brigar por eles, né? E outra, falta de autoconhecimento. Eu acho que quando a gente trabalha a nossa segurança, a gente está tranquilo para competir com outras pessoas, seja por uma vaga, seja por qualquer coisa, né? Então eu acho que quem quer isolar as pessoas para se destacar mais são as pessoas que mais estão precisando de ajuda, né? Porque tanto é que a insegurança, eu falo que é a insegurança que transforma o homem num abusador, num agressor, né? É isso. Porque o que tu tá falando é uma característica muito forte daquela pessoa insegura. Aquela pessoa que quer se destacar, que tem a necessidade de ser o destaque da empresa, ou chegar e chamar atenção de todo lugar que chegar, ou ter a necessidade de ter atenção, é insegurança. É ela ter a necessidade do olhar do outro que vai deixar ela segura, né? Exatamente, e falando dentro do machismo, isso é do cara que fica postando foto com o carrão, é do cara que fica postando foto com a mão no volante, mostrando o relógio, mostrando a garrafa de vodka, sabe? É do cara que não consegue falar sobre sexo com ninguém sem falar que come todo mundo, que tem o pau grande, enfim. Então é do homem que precisa se firmar, se afirmar o tempo todo. Né? Para que eu preciso me afirmar o tempo todo?
sabe? Insegurança. Pra quê? Quantas pessoas acham, por exemplo, que eu, João, que faço esse trabalho e que falo essas coisas, sou gay? Caguei, sabe? Eu não preciso ficar falando o tempo todo se eu sou gay ou se eu não sou gay, sabe? Pra mim, achou que eu sou gay? Legal. Não achou? Legal também, sabe? E mais ainda, se você achar que falar que eu sou gay e achar que isso pra mim vai ser um insulto, nossa, né? Então, assim, essa autoafirmação cada vez maior é uma demonstração de insegurança cada vez maior, na verdade, né? Quanto mais a gente... E assim, é engraçado porque a gente que tá num caminho de autoconhecimento, a gente percebe, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que veem isso como uma... Na verdade, olha como ele é seguro, ele gosta de falar, ele não tá... Né? Então é uma ilusão, na verdade, né? Os maridos, por exemplo, por que os homens batem nas mulheres? Porque quando a gente perde os argumentos, só sobra pra gente o que é a força. Quando o homem perde o argumento dentro de casa, quando ele não tem argumento, o homem não aceita perder. Então, se eu perder no argumento, eu parto pra força. Na força eu sou maior, virei um agressor, né? Então, é daí que começam os abusos, né? É a partir do momento que a gente objetifica a mulher, é a partir do momento que, por exemplo, eu não gosto de falar minha mulher, até porque eu nem sou casado, mas mesmo que eu fosse, é minha parceira, sabe? Essa coisa de meu, sabe? Dessa coisa, ela é minha, né? Você fala minha mulher e a mulher normalmente não fala meu homem, ela fala meu marido, né? Então olha como a gente tem essa coisa da propriedade, de achar que aquilo é meu e que... Então a gente precisa realmente trabalhar essa insegurança. Mas somos uma geração, todas essas gerações para trás são gerações inseguras, porque a gente cresceu assim, enfim. Tem muito trabalho para fazer. E nós vamos trabalhar, né, João? Estamos para isso, né? Precisamos. Precisamos. João, o que você diria para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, porque fica salvo no YouTube, tá? Algum livro ou algum filme ou alguma série e que a pessoa consiga tirar alguma lição sobre a desconstrução masculina? Pô, vamos lá então. Filmes, né? Existe uma página, existe um site chamado Papo de Homem, tá? Uma galera que já trabalha com masculinidade há mais de 12 anos no Brasil. Lá atrás, quando isso basicamente nem existia, eles já estavam nesse trabalho. Eles têm 2 documentários que são incríveis, tá? O primeiro é o Precisamos Falar com os Homens. Esse documentário já deve ter uns 6, 7 anos, ou até mais, é muito bom. E recentemente, no ano passado, eles lançaram O Silêncio dos Homens. Esse documentário é incrível porque traz homens falando da sua criação e do seu processo de desconstrução. É um filme que eu indico para homens e mulheres. Eu tenho uma grande amiga que é uma feminista, assim, foda mesmo, e que tinha um pouco dessa visão anti-homem, e que quando ela assistiu, ela entendeu, tá, os motivos dos homens serem assim. Não fez com que ela aceitasse o que os homens fazem, mas fez com que ela entendesse o porquê fazem. E aí conseguiu mostrar para ela que muitos homens precisam se fuder, mas que muitos homens precisam ser acolhidos na sua dor porque está sofrendo, né? Então, aquilo que eu gero para fora de mim, eu sofri de alguma forma. Então, naquilo que eu oprimo, eu já fui oprimido. Então, O Silêncio dos Homens é um filme incrível, tá no YouTube. Eu acho que é super válido. E tem um outro filme que se chama The Mask You Live In, ou A Máscara em que Você Vive, tá no Netflix. Também é um filme muito legal, é um filme americano, que conta a história de crianças e como elas estão sendo criadas e como essa criação machista, essa criação insegura, está fazendo com que essas crianças sofram, tá? Então, A Máscara em que Você Vive, ou The Mask You Live In, tem no Netflix, é um filme, assim, incrível. Um seriado que eu acho que seria muito bom para os homens assistirem e entenderem o que a gente está querendo falar quando a gente fala de violência, quando a gente fala de machismo, é Bom Dia, Verônica. É Bom Dia, Verônica, né, amor? O seriado é Bom Dia, Verônica? É, né? Minha assistente aqui. Barcelona.
Né? Bom Dia, Verônica. Esse seriado, ele tá no Netflix, né? Esse seriado conta a história de uma investigadora, eu acho, de polícia, não sei o que ela é. E ela começa a investigar um homem abusador, né? E esse homem, ele é policial, então, assim, é bem aquela coisa do... Se a mulher falar que ele é um abusador, vão contestar. Então é muito legal esse seriado, porque você começa a ver do que a gente realmente está falando, do que tem na sociedade. Das mulheres serem contestadas o tempo todo, do homem ter a palavra mais forte sempre. É um seriado incrível para você entender o que é violência doméstica e o porquê a gente precisa trabalhar. Livros, não tenho nenhum, não gosto de ler. Mentira, gosto um pouco, mas eu não tenho nenhum livro assim que eu possa dizer para você, já olha... Foi show, as dicas aí já ficou pro pessoal começar. Depois vão em mas busca, né? Livro, tem um livro que eu acho que chama Elas Primeiro, acho que é isso que chama Elas Primeiro, eu não lembro agora, depois eu acho que chama Elas Primeiro, eu não lembro agora. É um livro que tem uma mão na capa, que ensina um pouco o homem. Depois eu até tento trazer para vocês, você passa para as pessoas. É um livro que fala sobre o prazer feminino, né? Olha, meio que ensinando os homens do porquê, né? As mulheres primeiros. Eu acho que é elas primeiros, mulheres primeiros. Alguma coisa assim. Eu até tenho ele Depois aqui. Depois me passa. Isso, é um livro bem legal. É um livro bem legal para os homens entenderem como fazer um sexo oral, vamos dizer assim, né? Show de bola. E a minha página também é ótima, tá, gente? Minha página é incrível para vocês. Isso, agora eu ia te trabalhar. dizer, passa aí tua página. Exatamente, minha página é incrível, joão.masculinidade.terapias, tá? É a página de um terapeuta incrível, super legal, que fala sem pensar, entendeu? E que ainda pode ajudar vocês com as terapias. Então, brincadeiras à parte, eu trabalho bastante. Olha só. De forma online. O João atende de forma online. Exatamente. Não precisa ir até São Paulo, não precisa vir até aqui. Exatamente. Eu já fiz acompanhamento com o João ontem ainda. Verdade. Né, João? É verdade, gente. É online, então assim, a gente não precisa sair de casa. Eu faço atendimento com algumas ferramentas que eu trabalho e que me ajudaram. E para homens em específico, eu faço a mentoria em masculinidades. Então, muitos homens têm dificuldade de falar, têm dificuldade de sentar num grupo, numa roda e falar. E eu faço esse acompanhamento com vários homens, venho acompanhando eles nesse processo, né? E essa mentoria, eu também trabalho com mentoria para pais, né, de primeira viagem, porque a gente faz muita cagada e, enfim, não existe um pré-natal para o pai, não existe um preparo para o pai. Existe uma cobrança que é justa, né? Mas a gente fica perdido. Estou me cobrando o quê, meu Deus? Então, tem essas mentorias para pais, tem essas mentorias para homens e as ferramentas que são para homens e mulheres. Então, joão.masculinidade.terapias, me chama lá, eu troco ideia e vamos trabalhar, desconstruir mesmo aí. É isso aí. É isso. Quebrando tabus, desconstruindo. Exatamente. Pessoal que está acompanhando, a Bruna Almeida aqui, ó, show, adorei. Tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando e gostando. João, eu quero te agradecer pela noite, pela conversa super agradável, pela troca de informação. Eu acho que conhecimento é algo que as pessoas têm que buscar todos os dias, informação. Não ficar alienado só na questão da internet, de informação somente de, me desculpe, mas só de bobagem e futilidade que não vem agregar nada, porque o futuro tá aí, as crianças estão vindo e nós temos que estar preparados, sim, para transmitir de forma correta o que é realmente o homem, a mulher, a energia feminina, a energia masculina, saber que tem que estar as coisas em equilíbrio para que tenha realmente relações saudáveis. E relações saudáveis não só amorosas, relações em geral. Isso é muito importante. E eu acho que na página do João todo mundo consegue ter um ótimo entendimento sobre isso. Espero que a gente tenha, né, João, informado o máximo possível as pessoas, principalmente os homens. Quem não assistiu ao vivo, fica salvo no YouTube. Quarta Sexy,
da noite de hoje. É só procurar, eu vou compartilhar no meu Instagram, depois tu pode compartilhar também. Mas pode reassistir, enfim, buscar um pouco mais sobre isso. E muito obrigada, João. Seja bem-vindo no nosso Rio Grande, agora no Réveillon. Estarei aí com a minha parceira, conhecer aí essa terra boa. E é isso, né? A única coisa que eu falo para todo mundo é conversem, tá? Conversem sobre tudo, conversem a todo momento. Se você acha que você conhece teu parceiro, se você não conversa sobre tudo, você não conhece. E aí eu deixo aqui como é que fala? A provocação aí para as pessoas que estão... Você sabe, por exemplo, já que é quarta sexy, né? Você sabe quais são as 3 posições ou as 3 coisas que o seu parceiro mais gosta na cama? Pergunta para ele. Vê lá se é isso que você tá imaginando. Eu falo isso porque há alguns anos atrás, quando eu sou separado com a minha ex-parceira, fizeram essa pergunta, eu achei que sabia e eu não sabia nenhuma das respostas. Então, vamos conversar, gente. Às vezes a gente tá fazendo lá coisinhas que nem são legais por falta de conversa. E é isso. Comunicação. Obrigado, viu? Muito importante. Então é isso, João, brigadão. Quero mandar um beijo aí pra tua parceira que rapidamente deu um oi pra nós. Tu transmite pra ela o meu beijo. Que ela venha pro Rio Grande aí e te mostre os lugares bons do nosso Rio Grande. A energia legal dos gaúchos. Ela tá assistindo, ela tá ouvindo. Pode então falar pra ela que ela um beijo tá pra você. João. Ela tá aqui na minha frente com o fone assistindo. Olha só. João, obrigada mais uma vez. Eu. Continuo te acompanhando. Vou continuar tendo algumas consultas aí contigo, dividindo o nosso trabalho, fazendo parcerias. E quem quiser saber mais, no meu Instagram, Naturalmente Sexo, só procurar lá que tem o João, tá, pessoal? Querem um pouquinho mais ali no meu feed tem, nos stories de hoje e de amanhã vai ter, então tá tudo certinho. É isso, obrigado. Tamo junto. Beleza. João, um beijo, tudo de bom. Valeu. Pessoal, espero vocês para quarta-feira que vem, mais um Quarta Sexy, trazendo informação, curiosidades e um assunto quente, às vezes um pouco mais informativo, mas o importante é que vocês tenham uma noite diferente, que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre sexualidade e relacionamento. Espero vocês quarta-feira que vem no Quarta Sexy. Um beijo e boa noite. Você já imaginou acordar sem se preocupar com o rímel que não tirou? A Rosana Schneider Beauty Artist trabalha com alongamento de cílios, fio a fio, volume híbrido e volume russo. Deixe seu olhar cada vez mais lindo com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para ficar por dentro de tudo, @flowersro22. Toda mulher precisa da paz que uma sobrancelha traz. A Rosana Schneider Beauty Artist faz as sobrancelhas perfeitas para você, atuando com microblading, micropigmentação e design com rena. Fique cada vez mais poderosa com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para acompanhar mais, @flowersro22.